Bom, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu acredito que a grande maioria que está nos acompanhando hoje nessa live deve ser cristão, indiferente da sua denominação, indiferente da igreja que você frequenta, aonde você frequenta. Eu vi que tem gente aí do Capão, tem gente de outros lugares, né? Você é cristão. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o teu maior objetivo como cristão? Na tua vida cristã, qual é o teu maior objetivo? Qual é o objetivo? E esse é o tema que nós vamos conversar hoje, né? Qual é o maior objetivo da vida do cristão? Qual é o seu objetivo, Janete? Qual é o objetivo? Luke, rapaz, como é que você está, Lucas? Saudade de você. Gabriel, vocês que estão entrando, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o maior objetivo da vida do cristão? Amar o próximo, o Vitor respondeu. Muito legal. Amar o próximo. Eu acredito que a maioria talvez tenha esse pensamento e talvez não colocou aí, né? A Amanda diz ser bênção. Muito bom, tá? Isso mesmo, ser bênção. Ser reflexo de Cristo, Levi colocou. Olha que legal. Qual é o teu objetivo na vida cristã? Levar o amor de Deus e ser relevante para os que cercam. Muito bom, Costa Maia. Imitar Jesus, Tiagão. Tem gente que já está dando spoiler do tema, eu fico constrangido, né? Ser de fato um cristão, a Jaque, né? Poxa, isso mesmo, esses são os objetivos da vida do cristão. Mas a maioria dos cristãos, quando eu faço essa pergunta, talvez você não respondeu isso, porque só alguns responderam também, é que o nosso maior objetivo como cristão é ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo, esse é o meu maior objetivo, né? Ser uma pessoa melhor, pelo menos tentar, a Vívia falou, né? Qual é o meu maior objetivo? Presta atenção, se o seu maior objetivo é ir para o céu, você está tendo um probleminha com o nosso entendimento sobre graça. Porque eu não vou para o céu pelo que eu faço, eu vou para o céu pelo que Jesus Cristo fez. Então o céu para mim nunca deve ser um objetivo, porque se é um objetivo eu vou me esforçar para conquistar ele. Então o céu não é um objetivo, ser salvo não é um objetivo, ser salvo é uma consequência. Se você, como cristão, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, a consequência é que você estará salvo. Então o céu não pode ser um objetivo, e tem muita gente que tem como objetivo na vida cristã ser salvo. E a partir do momento que eu tenho esse objetivo, eu me esforço para conquistar alguma coisa. E nós não devemos conquistar nada porque Cristo já conquistou a salvação para mim e para você. Eu te pergunto isso porque foi feita uma pesquisa ali no NASP Campus Engenheiro Coelho com 445 pessoas e eles perguntaram para essas pessoas qual era o maior objetivo na vida cristã delas. Dessas 445 pessoas, todas elas estavam conhecendo Jesus Cristo, elas estavam caminhando com Jesus, estavam se preparando para serem batizadas. E das 445 pessoas, todas elas não eram batizadas e elas responderam que o maior objetivo era ser batizadas. Então o maior objetivo da vida cristã delas era, olha aí, ó, a Tainara, sempre achei que isso era um problema, ter o céu como objetivo. Exatamente, isso é um problema. Então veja só, das 445 pessoas, eles falaram o seguinte: o meu maior objetivo é ser batizado. Muito bom. Depois de um ano, perguntaram para as mesmas 445 pessoas qual era o objetivo agora da vida cristã, já que elas já tinham sido batizadas. E das 445 pessoas, 443 pessoas responderam: eu não sei. Eu não sei qual é o meu objetivo aqui como cristão. Eu não sei. Então isso me preocupou e por isso que sempre quando eu faço algum sermão fora, quando eu sou convidado agora para a live, eu tenho como objetivo sempre demonstrar qual é o nosso objetivo, né, como um cristão. E como o Zéus comentou, o céu é uma consequência exclusiva da graça, exatamente. O céu não é uma consequência da minha vida, né? Então não é um objetivo. Porque veja bem, eu não sei você, mas todos nós temos objetivos na vida. Por exemplo, se você tem como objetivo se formar em algo, a tua vida vai mudar completamente. E por isso que eu acho que esse tema ele é tão importante. Se você quer se formar, fazer uma faculdade, você sabe que você vai dormir menos, você sabe que você vai ter dificuldades no final de semana, porque você não vai ter a sua vida. Você vai estar focado no seu objetivo de estudo. Se você começa uma empresa, é a mesma coisa. Nos primeiros meses, você vai ter que segurar a parte financeira, você vai ter que ser econômico. Se você quer ter um filho, o objetivo da sua vida vai mudar completamente, porque o objetivo muda a nossa vida. Então, quando eu não sei qual é o objetivo da minha vida como cristão, talvez seja por isso que nós, como cristãos, não estamos sendo relevantes. E isso foi uma das coisas que alguém comentou aí, que o objetivo dele era ser relevante como cristão. Então, talvez seja por isso que eu e você acabamos não sendo tão relevantes, porque nós não sabemos qual é o nosso objetivo como cristão.
E eu vou dizer a vocês, alguns já deram spoiler, mas eu vou desenvolver o tema com vocês. Qual é o nosso maior objetivo? Em apenas um verso, a Bíblia já responde isso. Eu não sei se você tem aí uma Bíblia para você acompanhar a leitura, tá bom? Mas o texto é de Mateus capítulo 10, versículo 25. Enquanto você encontra o texto, eu só gostaria de pedir para você não abrir no aplicativo, né? Porque não dá para você, só se você tiver um outro dispositivo, né? Porque senão você vai de um para o outro, aí você acaba fechando a live. Então, se você tiver o papel, pega aí uma Bíblia, Mateus capítulo 10, 25. Se tiver algum bom samaritano para colocar o texto, escrever ali o texto, acho que é importante, caso alguém queira depois as referências, a gente pode fixar o comentário para você saber quais são os textos que a gente está usando como base do estudo dessa manhã. Mateus capítulo 10, versículo 25, a primeira parte do texto, eu estarei lendo na Nova Versão Transformadora. Eu, como cristão, eu tenho como objetivo de ajudar as pessoas a se relacionarem com o Senhor, a encontrarem um novo sentido para a vida. E muitas pessoas não leem a Bíblia porque entendem que ela é difícil de compreender. Então essa versão é uma versão que eu me apaixonei, que é a NVT, a Nova Versão Transformadora. Eu recomendo que você procure uma. Você consegue achar ela nos aplicativos de forma gratuita. É uma versão sensacional, bem contemporânea e fiel ao texto bíblico, do original, né? Então Mateus capítulo 10, versículo 25 diz assim: para o discípulo é suficiente ser como seu mestre. Esse é o maior objetivo da vida do cristão. Eu e você, nós devemos ter o sonho como objetivo de vida, ser parecidos com Jesus. Esse é o objetivo, e alguém comentou aí, alguém falou, né, que o maior objetivo é ser parecido com Cristo. Veja, a gente é chamado de cristão exatamente por causa disso, porque as pessoas os primeiros cristãos, né, eles eram tão parecidos com Cristo, que eles falaram: como é que a gente vai chamar esse grupo de pessoas? Então eles são os cristãos, eles são os mini-cristos, né, eles são pessoas que são imitadores dele. Eles são transformados, eles têm aparência, não a aparência física, mas a forma de viver como Jesus tinha. E esse deve ser o meu objetivo como cristão. Eu quero ser como Jesus. Esse deve ser o seu objetivo como cristão. Ser como o Mestre. É esse o objetivo. E até existia um ditado nos tempos ali da Palestina, onde Jesus viveu, que dizia um ditado assim sobre o discipulado, né, sobre ser como o seu mestre, que eles queriam se cobrir com a poeira dos pés do seu rabino, porque eles queriam estar tão próximos dele que quando ele pisasse, aquela poeira saísse, aquela poeira viria sobre ele. Ele está seguindo de perto, ele quer ser parecido com o mestre. Esse verso, para mim, ele é um verso encantador, porque ele fala que eu e você devemos ser parecidos com o Mestre. E na verdade, se você folhear um pouquinho a sua Bíblia, você vai encontrar em vários momentos essa afirmação, que é um objetivo de Deus na nossa vida, a gente ser parecido com Ele. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando você tem um relato da criação, nós lemos que Deus disse, né, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Veja, desde o começo, na criação, nós já vemos que Deus tinha um objetivo comigo e com você, que a gente fosse cada vez mais parecidos com Ele. E aí você vê Paulo, ele tem uma expressão que eu acredito que talvez você já tenha lido essa expressão, que para mim ela é muito corajosa. Eu jamais teria coragem de dizer o que Paulo disse. Talvez eu não tenha, mas quem sabe um dia Cristo me transforme de tal forma que eu consiga falar o que ele falou. Talvez você já sabe qual é a afirmação que eu estou me referindo. Ela está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que ele fala assim, ó: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que lindo, olha o que Paulo tem coragem de falar. Você quer um exemplo de cristão? Você quer ser uma pessoa diferente nessa comunidade? Você quer ser relevante? Então você pode me imitar. Faça exatamente o que eu estou fazendo e você vai ser crente. Caramba! Esse Paulo ele era zica, ele tinha confiança que ele estava vivendo o cristianismo real, porque ele estava imitando Jesus. Então esse deve ser o meu objetivo, esse deve ser o seu objetivo, imitarmos a Jesus Cristo. Paulo falou isso e em outro texto, por exemplo, é o que eu estava lendo hoje de manhã, estudando Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Eu e você, nós como cristãos temos um objetivo. E o nosso objetivo que vai mudar a nossa vida é imitar Jesus em todos os momentos, é sermos parecidos com Cristo.
Esse deveria, no mínimo, ser o nosso objetivo. E eu gostaria de frisar 3 versos para vocês, 3 textos da Bíblia que demonstram exatamente isso. Apesar que Mateus 10, 25, ele como hoje usa essa expressão, já lacrou, né? Ele já explicou para a gente sobre qual é o objetivo, mas para você não dizer que eu estou forçando a barra para algum conceito, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais e ver mais 3 versos com você. 3 versos que falam exatamente sobre o nosso objetivo em sermos parecidos com o Mestre. Romanos capítulo 8, versículo 29. Não sei se você conhece ou lembra de Romanos 8, 28. Né? Esse é um texto muito conhecido, né? Olha, a Winnie, enquanto você encontra a Bíblia, né? A Winnie está dizendo que sejamos imagem e semelhança de Cristo. Amém, Winnie? Esse é o nosso objetivo como cristão. A Janete diz, eu necessito, eu também necessito, né? Minha luta todos os dias é colocar meu esforço para imitá-lo. Amém? Esse deve ser o nosso objetivo como cristão. Então, abra aí em Romanos capítulo 8, versículo 29. Ou Romanos 8, 28, eu tenho certeza que você conhece esse verso. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os que foram chamados para o seu propósito. Então todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Só que você já leu o que diz o versículo 29? Nós, às vezes, como cristãos, a gente acaba tirando um texto do seu contexto. E você precisa ler o que diz o versículo 29, porque todas as coisas vão contribuir para o bem na sua vida, desde que, o versículo 29 diz, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que fosse o primeiro entre muitos irmãos. Quando que todas as coisas vão contribuir para o bem? Quando eu e você tivermos como objetivo sermos semelhantes a Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo. O texto bíblico diz, nos predestinou, nos escolheu para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. O que o Paulo ele está querendo dizer para mim e para você, e hoje o texto ele se traduz, né, para mim e para você, é que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para aqueles que amam a Deus se tornem parecidos com Jesus. É isso que o texto bíblico está dizendo. O segundo texto que eu gostaria de frisar com vocês é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Esse é o segundo texto que eu gostaria de frisar com vocês. Deixa eu ver aqui enquanto você encontra o texto. Olha que a Glauque falou, imagine chegar lá no céu e ter vivido uma experiência completamente diferente de Cristo. O céu será barato de adquirido com o sofrimento. É verdade, exatamente. Todo o sofrimento que a gente passa aqui vai valer a pena quando nós chegarmos ao céu. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim, portanto todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Olha só que interessante agora o que Paulo está ensinando para mim e para você nessa manhã. Ele cita uma experiência de Êxodo 34, quando Moisés ele teve um encontro com Deus e quando as pessoas viram ele, o rosto dele estava brilhando, eles pediram, por favor, coloca um véu no seu rosto, porque a gente não está conseguindo ficar perto de você. Então agora Paulo ele usa essa experiência para dizer que eu e você, mesmo tendo contato com Deus, a gente não precisa colocar véu. Tira o véu. Pode tirar o véu, porque a gente precisa refletir a glória de Deus. As pessoas precisam ver a glória de Deus em mim e em você. E aí ele fala assim, o Espírito vai nos transformando gradativamente a sermos mais semelhantes a Jesus. Sabe, eu entendo que hoje, infelizmente, nós como cristãos, a gente não tem feito muita diferença em sermos relevantes. Eu gostei dessa expressão que foi mencionada, porque infelizmente a gente não é parecido com Jesus e a gente não tem se deixado ser transformados por Ele. Nós não estamos sendo transformados pelo Senhor, porque se eu sou transformado por Ele, pelo Espírito, Ele vai me tornando cada vez mais parecidos. E hoje, eu me motivei, na verdade, a fazer esse tema, porque uma menina ficou conversando comigo até quase 1h da manhã, porque ela estava falando como nós, como cristãos, nós somos hipócritas, a gente fala coisas, como é possível, e eu estava tentando explicar para ela como não é que é hipócrita, a gente é transformado, ela não se conformava porque uma pessoa que tinha feito algo muito absurdo agora estava pregando numa igreja, e ela falou, você concorda com isso? Eu falei, depende, porque se a pessoa realmente foi transformada pelo Espírito, ele pode estar sendo uma demonstração do que é o amor de Deus. Ele está sendo transformado. Ela falou, mas eu não concordo. Eu falei, tudo bem, você já cantou algum salmo? Você já leu o Salmo 23, já confortou o seu coração?
porque ele foi escrito por um adúltero, um assassino. Sabe, queridos, a Bíblia ela tem vários exemplos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Agora, se está acontecendo alguma coisa na sua vida, se você tem continuado o mesmo sendo cristão depois de tanto tempo, eu quero te fazer uma pergunta bem sincera e honesta. Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar na tua vida? Porque o objetivo de Deus, na minha e na sua vida, é nos transformar. Então, muitas vezes você tem ouvido a voz de Deus te pedindo para mudar alguma coisa e você tem endurecido o teu coração. Eu e você, nós temos como objetivo sermos parecidos com o Senhor. Então, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Ele te transformar para ser cada dia mais semelhante a Ele. Vamos ao terceiro texto. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo 2. Essa é uma bordoada aí. Se você não estiver sentado, senta, por favor, porque o negócio vai pegar fogo agora. 1 Coríntios 3, versículo 2. Enquanto você acha o texto, deixa eu ver o comentário de vocês aqui. Temos que ser semelhantes a Cristo, mas é errado querer o céu? Claro que não, História com Café. Eu gostei do teu nome. Não é errado, você tem que ter o sonho de ir para o céu. O sonho sim, objetivo não. Você tem que ter vontade de se encontrar com Mestre, afinal eu quero ser parecido com Ele, então eu quero conhecê-lo. Nosso papel não é julgar, exatamente, Inan Guerreiro, esse é o nosso papel. Nosso papel é sermos semelhantes a Jesus e não julgar. Se não aceitamos os erros dos outros, não aprendemos a aceitar a nós mesmos. É verdade, Levi. Concordo com você, brother. E muitas vezes a gente vê mais os erros das pessoas porque a gente quer esconder os nossos, né? Então a gente começa a falar do erro dos outros para que ninguém veja o que eu faço de errado. Mas vamos ver agora 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Nós seremos semelhantes a Ele, porque nós o vemos como Ele realmente é. Olha só que interessante. Por que muitas vezes nós não somos parecidos com Ele? Porque nós não estamos o vendo. Deixa eu falar uma coisa para você com muito cuidado, com muito amor. Muitas vezes a gente é cristão há muito tempo e a gente não consegue enxergar Jesus dentro das histórias bíblicas, dentro das igrejas, dentro dos louvores. Nós precisamos enxergar Jesus Cristo. Nós precisamos estudar sobre Jesus Cristo em todos os momentos. Jesus é o nosso foco. É Ele, é somente Ele. E muitas vezes a gente está tão preso em outras coisinhas que a gente não consegue ver como Ele realmente é. E é mais ou menos o seguinte, eu falei para vocês no começo que eu já fui pastor em São Paulo, né? Por isso eu falo até hoje, mano. Eu já fui pastor no Rio e lá no Rio de Janeiro tinha um problema porque o pessoal gosta de chegar meio atrasado, assim, nas reuniões. E eu confesso a você que como as pessoas chegavam, não é atrasado tipo 5 minutos, 10 minutos, é atrasado 1 hora. Né? É muito cultural, porque é muito trânsito também, então eles acabam chegando atrasado. Eles sabem que se ele chegar na hora, alguém que está indo de mais longe talvez chegue atrasado, então eles acabam chegando um pouco atrasado. Então é meio cultural isso daí. Então eu comecei a pegar essa manha de chegar atrasado. Agora eu tenho que me cuidar, me desdobrar para não me atrasar. Agora eu estou em Minas e volta e meia alguém pergunta assim, o que você já pegou de Minas? O A eu não peguei, mas falar, passa aquele trem para mim. Não sei se você já percebeu, a gente vai começando a passar tempo com as pessoas, a gente vai pegando os trejeitos da pessoa. Por que a gente não é semelhante com Cristo? Porque parece que a gente não está, gastando tempo, investindo tempo em nos relacionarmos com Ele. Então o texto bíblico diz, né, nós sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Não há como você não se tornar parecido com Cristo se você não está se relacionando com Ele. E agora 1 João capítulo 2, versículo 6. Mineiro não perde o trem, é verdade. Vamos lá, multimarcas, mano é irmão na fé também, amamos, isso aí. Atraso aqui não existe, né, Tainara? Ava. Então, 1 João capítulo 2, versículo 6. Veja só o que João fala agora, para mim e para você. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. O maior objetivo do cristão é ser Jesus. Não é que é ser salvador, não é que é se sacrificar agora de forma real por causa de uma pessoa. Apesar que o texto bíblico até fala, né? A gente tem que se sacrificar pelas pessoas. Mas não é o teu sacrifício que vai conceder salvação para as pessoas. Mas nós devemos ser parecidos com Ele, ser exatamente como Ele era, falar como Ele falava, viver como Ele vivia. É isso que João fala. Quem afirma que permanece nele deve viver como Ele viveu.
Eu vou ser sincero para você, teve uma vez, cara, que eu tive uma experiência impressionante demais. Eu estava num acampamento de desbravadores, né? Um campuri, né? A gente chama assim, né? E eu não sei se você já foi num evento como esse, né? O Desbravadores é como se fossem uns escoteiros aí da Igreja Adventista. E nós estávamos lá nesse campuri e faltou água. Eu lembro que ao faltar água, alguém falou para mim buscar rápido um garrafão de 20 litros para a gente poder tomar, para a gente poder preparar algum alimento. E eu lembro que a gente achou em um único lugar uma torneira que estava saindo água, colocaram até aquelas mangueirinhas assim, né? E eu fui chegando perto e estava uma bagunça, as pessoas gritando, as pessoas, não, eu preciso lavar e tal, e estava uma bagunça assim generalizada. E quando eu cheguei lá e eu vi aquela situação, eu tive uma ideia. Eu falei, pessoal, calma, vamos fazer o seguinte. Quem quer pegar água? Eu. Então faz uma fila aqui, ó. Quem quer lavar a louça? Eu. Então vamos fazer uma fila aqui, ó. Então eu cheguei, eu fui lá, deixei meu garrafão de lado. Eu peguei aquela mangueira, eu jogava água nos pratos, né? Enquanto o pessoal lavava, eu enchia um pouquinho o garrafão. Quando eles terminavam de lavar, eu jogava mais água nos pratos e ficávamos fazendo isso daí por uns 15 minutos, 20 minutos, nem sei quanto tempo que foi direito que aconteceu isso daí, mas uma coisa eu não esqueço. Quando eu estava fazendo isso daí, quando estava terminando, eu vi que as pessoas iam indo embora, eu comecei a encher o meu garrafão de 20 litros. E enquanto eu enchia aquele garrafão de 20 litros, eu percebi que tinha uma senhora olhando para mim. Enquanto ela olhava para mim, ela falou assim, moço, você não me viu, mas desde que você chegou aqui, eu estava aqui. E eu vou te falar a verdade. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui, Ele estaria fazendo exatamente o que você fez. Cara, assim, eu já recebi alguns elogios, né? Principalmente de mãe, da minha esposa, do meu filho. Mas, cara, quando aquela mulher falou isso, se Jesus estivesse aqui, Ele estaria fazendo exatamente o que você fez. E aí eu fiquei encantado com aquela afirmação, eu olhei para ela, dei um sorriso e falei, nossa, muito obrigado, fiquei muito feliz com o que você falou. E aí melhorou o elogio, porque ela falou assim, olha, só de olhar para você, os seus olhos, parece que eu estou olhando para os olhos de Cristo. Esse foi o melhor elogio que eu recebi na minha vida. E essa história só seria a melhor história da minha vida se ela acontecesse todos os dias. Essa história não é uma história de vitória. Para mim, não. Ela é uma história de derrota. Porque como objetivo, como cristão, eu gostaria que todos os dias me reconhecessem como Cristo. Não só um dia, não só em um evento. Se você já foi reconhecido como cristão, fala assim, cara, você é diferente, você sabe o quanto isso é impactante na nossa vida. Só que esse deve ser o nosso objetivo diário. Se isso se tornar o seu objetivo, você vai repensar 2 vezes como você vai dirigir. Você vai repensar 2 vezes como é que você vai responder às pessoas. Você vai pensar 3, 4 vezes como você vai ser um profissional no seu trabalho, porque você é parecido com Cristo. Como que eu vou ser parecido com Cristo na minha faculdade, na minha escola? Até teve um livro que abordou muito isso, foi best-seller, né? Em Seus Passos, o que faria Jesus, depois ele foi adaptado para filme. Pense sempre antes, se Jesus estivesse aqui, cara, o que eu estaria fazendo? Você precisa ser Cristo na vida das pessoas. Você não precisa ter razão, você precisa ser Jesus para elas. É isso que é importante na vida do cristão. Eu e você devemos ter isso como objetivo. Então, se teu objetivo era outro, e se você é cristão, entenda que a palavra do Senhor nos diz que eu e você, nós devemos querer ser como o Senhor. Que esse seja o seu objetivo a partir de agora. E se você está em outro caminho, fique tranquilo, porque esse mesmo Cristo, Ele é perdoador e Ele está de braços abertos para nos ajudar a ter um novo objetivo a partir de agora. Amém? Eu quero fazer uma oração com você porque eu sei que é muito desafiador, né, colocar esse objetivo em prática. É difícil, mas por isso que eu quero fazer uma oração com você para pedir, tanto a mim quanto a você, forças para que o nosso objetivo diário não seja nada além do que ser parecido com Ele. Você pode fazer uma oração comigo? Então feche seus olhos aonde você está. Por bondade, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá hoje de falar com essa moçada, com essa família do Catavento. O Senhor sabe que eu os admiro, eu já os acompanho há tanto tempo. E o Senhor, de certa forma, o Senhor me impactou essa manhã para compartilhar essa mensagem com eles. E o Senhor tem planos melhores do que os nossos. Eu peço para que essa mensagem realmente seja
um motivador de transformador na minha vida e na vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo agora e que virão a assistir depois. Nos ajude, Senhor, a ter como objetivo da nossa jornada espiritual não sermos salvos, mas sermos parecidos com o Senhor. Por favor, Senhor, como nós lemos também na Tua Palavra, nós precisamos ser transformados por Ti. Essa transformação é diária. Nós precisamos ter contato com Cristo diariamente. Muitas vezes a gente acaba lendo uma meditação rápido, lendo uma lição, lendo a Bíblia e não tentamos pensar, cadê Jesus em meio a essas histórias? Nós precisamos enxergar o Senhor, nós precisamos pensar em Ti durante o nosso dia. O que o Senhor faria nessa situação? Por que eu devo tratar as pessoas assim? Por favor, Senhor, nos transforma a partir de agora. Porque o Senhor mesmo falou, todo aquele que quer ser meu seguidor, nega-se a si mesmo. Toma a tua cruz, siga-me. Por favor, Senhor, nós queremos negar as nossas vontades, porque nós queremos ser parecidos com o nosso Mestre, o Senhor Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos, pedindo a teu perdão, pedindo a limpeza e purificação dos nossos pecados e também que o Senhor nos dê a tua força para, a partir de agora, sermos semelhantes ao Senhor. E esse será o nosso objetivo. Nós oramos em nome dele. Amém.